Olá, povo de Deus, que Deus os abençoe, amém? Hoje eu gostaria de deixar aqui mais uma palavra para todos que se encontram no livro de Provérbios e creio que o Senhor tem uma palavra para todos nós de conhecimento, de entendimento, para que cada um venha entender qual é os caminhos do Senhor, qual é o nosso propósito aqui na terra, porque cada um de nós tem um propósito, tem um chamado, e muitas vezes congregamos e ímos na igreja, adoramos, louvamos, mas não entendemos esse propósito. Então, para que esse propósito é encontrado, precisamos de entendimento, de sabedoria, precisamos de intimidade com Deus. E essa palavra, ela nos alerta, é uma palavra que nos ensina como fazer as coisas de forma correta e viver o propósito do Senhor em nossa vida. Então, eu vou deixar uma palavra no livro de Provérbios, versículo 8, verso 17. É uma palavra que nos abre a nossa mente. Se nós gravar ela em nosso coração, nós vamos viver uma vida agradável, viver uma vida que agrada ao Senhor. E essa palavra, vou deixar aqui alguns versículos que nos vai fazer entender como que funciona mais as coisas. É uma palavra de sabedoria, amém? A palavra fala assim: eu amo aquele que me ama, e quem me procura acha. Tenho riqueza e honras, prosperidade e justiça. O que eu ofereço vale mais do que ouro fino, e é melhor do que a prata mais pura. Eu ando no caminho da honestidade e sigo os passos da justiça, dando riquezas aos que me amam e enchendo as suas casas de tesouro. O Senhor Deus me criou antes de tudo, antes da sua obra mais antiga. Eu fui formado há muito tempo, no começo, antes do princípio do mundo. Nasci antes dos oceanos, quando ainda não havia fontes de água. Nasci antes das montanhas, antes de os morros serem colocados nos seus lugares, antes de Deus ter feito a terra e os seus campos, ou mesmo o primeiro punhado de terra. Eu estava lá quando Ele colocou o céu no seu lugar e estendeu o horizonte sobre o oceano. Estava lá quando Ele pôs as nuvens no céu e cobriu as fontes do mar, quando ordenou às águas que não subissem além do que Ele havia permitido. Eu estava lá quando Ele colocou os alicerces da terra. Estava ao seu lado como arquiteta e era a sua fonte diária de alegria, sempre feliz na sua presença, feliz com o mundo e contente com a raça humana. Agora, moços, escutem, façam o que eu digo e serão felizes. Aprendam o que é ensinado a vocês. Sejam sábios, não abandonem esses ensinamentos. Aquele que ouve será feliz. Aquele que fica todos os dias na minha porta, esperando na entrada da minha casa, pois quem me encontra, encontra a vida, e o Senhor Deus ficará contente com ele.
mas quem não me encontra prejudica-se a si mesmo. Todos os que me odeiam amam a morte. Amém? Tem aqui. Essa palavra é uma palavra de entendimento, é uma palavra que sabemos que a sabedoria ela existe, e aqui a palavra está falando que quando nada existia, Deus criou a sabedoria. Ela foi a primeira a ser criada por Deus. Quando as outras coisas tudo começou a existir, que o Senhor fez, nosso Deus fez, a sabedoria estava ali acompanhando tudo, porque ela já existia. E a sabedoria, a palavra que fala que ela é mais preciosa do que o ouro puro, do que a prata mais refinada. Então é um conhecimento que nós precisamos de adquirir nos nossos dias. Deus tem um propósito, assim como eu falei no início, Deus tem um propósito na vida de cada um. Mas esse propósito, para ser encontrado, nós precisamos de buscar o entendimento, buscar o conhecimento, a sabedoria, porque a sabedoria é entender também os propósitos de Deus em nossa vida. Muitas vezes, a pessoa não pode estar sem nada, ter nada na vida, mas ela souber que ela tem um propósito e correr atrás do propósito dela, Deus pode fazer tudo na vida dela. Porque a palavra fala que Deus também não tinha nada. No início, era apenas um espaço vago. As águas, quando o Senhor fez, era um mar, não tinha vida, não tinha nada, e o Espírito Santo planava sobre as águas e nada existia. Então não importa se você não tenha nada na sua vida ainda, se você não tem nada concretizado, mas se você entender que você tem um propósito, Deus vai fazer algo acontecer. Porque Deus também não tinha nada no início, e tudo Ele fez novo. Ele criou a terra, criou o céu, criou o ser humano, criou tudo que existe. Então não importa se nós não tenha nada ainda concretizado. Assim como Deus não tinha e Ele fez tudo, Ele pode fazer em nossa vida também. Tudo. Ele pode fazer nós entender, Ele pode nos mudar a nossa vida, Ele pode nos dar o caminho que nós devemos prosseguir. Mas para que isso aconteça, nós precisamos de buscar a sabedoria, buscar o conhecimento, trazer para o nosso coração essa palavra, viver a cada dia, não desviar nem só um passo, nem para a direita nem para a esquerda. E assim nós vamos compreender o propósito do Senhor, nós vamos compreender o que é sabedoria. Muitos acham que sabedoria é riqueza, é dinheiro, mas a sabedoria é muito mais além do que isso. A sabedoria, ela não depende de estudo, ela não depende de riqueza, a sabedoria depende de conhecimento, de entendimento. Então nós precisamos de ter a compreensão do que é a sabedoria. E através da sabedoria nós vamos buscar em Deus. Através da sabedoria nós vamos aprender a fazer as coisas de forma correta. Porque Deus deixou a sabedoria, foi exatamente para isso, para nos ensinar o que devemos aprender nos dias de hoje. Nós devemos entender o propósito, nós devemos compreender qual é o caminho que nós devemos prosseguir nos dias de hoje, como nós devemos viver, como nós devemos adorar o Senhor. A sabedoria, ela traz para nós as fontes que nós precisamos no dia a dia. Então essa é uma palavra de conhecimento, uma palavra que mostra que por meio da sabedoria Deus fizeste tudo nessa terra. Deus fez o mar, Deus fez as águas, Deus deu limite para as águas não ultrapassar aquele limite. Tudo através da sabedoria que já existia com Ele. E a sabedoria que fala, na palavra que fala que a sabedoria, tudo que o Senhor fez, ela estava lá
Senhor fez por meio da sabedoria, colocou o céu no seu próprio lugar. E assim, nos dias de hoje, somos nós. Se nós buscar esse conhecimento, nós buscar esse entendimento do que é viver uma vida agradável, o que é temer o Senhor, se nós compreender esses passos que nós devemos prosseguir, a nossa vida, mesmo que nada tenha feito ainda, mesmo que nós não tenha nada, o Senhor pode acrescentar tudo em nossa vida, assim como Ele fez tudo no início, Ele pode fazer na vida de qualquer um. Mas para isso nós precisamos de encontrar esse conhecimento, esse entendimento, esse propósito que o Senhor tem em nossa vida, para que tudo vá bem. Então eu gostaria de deixar aí mais essa palavra de entendimento, de conhecimento, que o Senhor venha abrir a nossa mente cada dia mais, que o Senhor venha nos mostrar qual é o caminho que nós devemos prosseguir a cada dia, amém? Então gostaria de deixar aí essa palavra, que o Senhor venha cada dia nos mostrar o caminho que nós devemos prosseguir. Vou deixar aqui uma oração para que o Senhor venha abrir a nossa mente espiritual mais e mais e consagrando esse vídeo ao nosso Pai. Senhor, nosso Deus, Pai Celestial, te dou graça, ó Pai, por mais essa oportunidade que o Senhor está nos dando, mais esse dia que está se iniciando. Eu sou grato ao Senhor pelo fôlego de vida. Sou grato ao Senhor pela oportunidade, ó Pai, de estar aqui expressando essa palavra, de estar buscando, ó Pai, na Tua palavra, o entendimento de como nós devemos prosseguir nessa terra, de como, ó Pai, nós ter uma vida agradável perante ao Senhor. Eu oro ao Senhor, ó Pai, nessa manhã, pedindo ao Senhor que guia os meus passos, que guia os passos de cada ouvinte dessa palavra, que o Senhor, Pai, venha tirar de nosso caminho todos os atrapalhos de Satanás, tudo que ele faz para nos atrapalhar. O Senhor envia teu exército de anjos, ó Pai, para nos proteger, para nos guardar, da ordem a teus anjos, ó Pai, para nos proteger, livrar de todo mal. Joga por terra, Pai, todo ataque espiritual, joga por terra, Pai, toda afronta, joga por terra, Senhor, todo espírito de enfermidade, joga por terra todo espírito de inveja contra a nossa vida, contra o nosso lar, contra a nossa casa. E abençoa, Pai, o nosso propósito, abençoa, Senhor, o nosso caminho, abençoa o nosso projeto, abençoa, Senhor, a nossa caminhada, o nosso destino, ó Pai. E abra a nossa mente espiritual para que podemos, ó Pai, cada dia crescer no conhecimento, no entendimento, pois estamos interessados, ó Pai, a conhecer mais, a ter mais essa sabedoria que está escrita na Tua palavra. Então, ó Pai, eu consagro ao Senhor esse vídeo, ó Pai, para a honra e glória do Senhor, que o Senhor venha nos abençoar e nos dar graça. Amém, povo de Deus, que Deus nos abençoe, amém. Fica aí mais uma palavra de reflexão para todos, amém.